Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, beleza? Essa é a primeira parte de 2 partes do episódio chamado RPG e Deficiência Visual. Eu resolvi separar em 2 programas porque o bate-papo ficou muito longo. Então a primeira parte ela envolve a discussão só sobre a deficiência e a segunda parte a gente mistura a deficiência e o RPG. E queria deixar um aviso aqui também que eu peço perdão pela qualidade do áudio dos participantes, porque é difícil ter equipamentos de qualidade, principalmente para pessoas que não estão acostumadas a gravar podcast, e a gente sabe que hoje em dia qualquer tipo de equipamento eletrônico no Brasil é muito caro. Então a gente fez o que foi possível para deixar o áudio melhor para você ouvir esse programa, tá bom? Espero que você curta, espero que você goste. Fique com a primeira parte e depois busque aí no feed do RPG Next pela segunda parte, tá bom? Bom episódio para vocês, boa diversão e sigam aí com a minha voz no programa. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse os nossos planos de assinatura no Mercado Pago através do linktree/Unicolas. Se escreve linktr.ee/Unicolas. Lá as taxas são de 4%, ou através do padrim.com.br/RPGnext, onde a taxa é de 12%. Então já fica a dica aqui, vai pro Mercado Pago. Valeu! Aê! Estamos de volta com mais um episódio da Forja, dessa vez uma versão ao vivo para poder fazer um bate-papo sobre o RPG e a deficiência visual. E como você pode ver, se você não estiver vendo, você vai poder ouvir a voz de cada um daqui a pouco, porque eu tenho aqui 5 convidados super especiais para poder trazer essa conversa, para poder responder algumas perguntas e, obviamente, para poder interagir com você aí no chat também. E falando em chat, nós já temos aqui ao vivo a Laura Calton, acho que é assim que fala. Boa noite, Laura. O TDW Inleal, acho que é assim que fala também. Boa noite, queridos. Muito obrigado pela participação de todos. Aqui do meu lado está, então, vamos lá. Brendo, de onde você é e fale o seu nome, se o pessoal te chama assim ou não, se você tem apelido ou não. Se apresente aí pro pessoal antes de começar o bate-papo. Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pilotando ele, eu mesmo. Tô brincando. Bom pessoal, eu sou Brendo, alguns me conhecem como Austin, outros me conhecem como Jimmy, enfim. Tudo depende do lugar e da mídia, mas fiquem à vontade para chamar como vocês preferirem. Eu sou de São Paulo e vai ser um prazer estar aqui com todos vocês. Laura, Execução Aurora, grande abraço minha amiga, tamo junto. Legal, o pessoal tem a referência do Cavaleiro Zodíaco aí. O pessoal marca a época, né? Ali também, do lado, um pouquinho mais embaixo, está a Bia. Oi, Bia, tudo bom? Se apresente aí pro pessoal. Oi, pessoal. Estou aqui de novo, Beatriz Santos, de São Luís do Maranhão. É um prazer estar aqui de novo. Maravilha! Do lado, o William. E aí, pessoal, aqui é o William Cunha de Porto Alegre. Temos só como William mesmo. Pode ser só o William. Temos o Jones. Opa, boa noite para todo mundo, né? Estamos de volta novamente outra vez, né? Estamos aqui para conversar um pouquinho, bater um papo e vocês conhecerem a gente um pouco aqui, né? Não só os personagens que a gente interpreta na nossa mini aventura que a gente está fazendo, mas falar um pouco da nossa vida, né? Como pessoa com deficiência visual. Beleza? Eu sou o Jones, eu sou aqui de Brasília. A galera me conhece aí na internet como Jones Mania. E para fechar esse passeio pelo Brasil, a gente volta para o Hector. Volta pra Sumaré, né? Pô, eu não queria ter falado, mas tudo bem. Hector, você é a última nata do bolo. Hector Meirelles aqui, conhecido como Hector Meirelles, mas também preferem chamar de Hector Meirelles e Hector Bonilha, que é um nome, a piada mais
piada com o nome, todo mundo acha engraçado, mas você que tem o nome, você ouve essa piada a vida toda, então você não acha ela mais engraçada. Verdade. Mas tudo bem, podem fazer piada com o nome, não tô falando, não sou chato não, mas é que quem tem o nome não acha engraçado porque ouve a vida toda, né? Mas enfim, Hector Meirelles aqui de Sumaré, prazer pessoal, boa noite, buenas noites. Ô Hector, só uma coisinha, pelo menos você tem sorte que as pessoas falam o seu nome certo, e eu que sou Brendo, Brian, Braille, hebraico... Breno. Breno é o que mais te chama. Agora, Braille é Flórida, hein? Já me chamaram de Braille. Maravilha, pessoal, nesse bate-papo que tá ocorrendo ao vivo, obviamente, se você estiver ouvindo isso em podcast, você não vai poder participar. Mas já vai ficar aqui na tela as mensagens escritas de vocês, enviadas pelo chat, tá bom? Então, nós temos aqui a Laura que já enviou um ok. O TDW em Leal aqui, ele falou que é o Gabriel Leal dos Padrinhos. Maravilha. E nós temos também o Dandiando 3D6. Ah, é o Anderson. O Anderson do RPG Next. Eu demoro um pouco pra chegar no Arlira lá no final, e aí é o Anderson que tá escrevendo pra gente. Outra coisa que eu queria também deixar aqui explicado pra vocês é que a gente ainda continua a nossa campanha de arrecadação do Guerreiros do Bem para essa causa de ação social, e a gente tá divulgando esse Pix, esse código QR na sua tela, que é o Pix, se você estiver ouvindo, o nicolas@rpgnext.com.br. Mas se você estiver ouvindo isso, ainda quando a última partida, espero que seja a última, de RPG, não tenha ocorrido ainda, porque a campanha vai até o final dela, tá bom? A ideia é que a gente possa ajudar nessa causa, né, do pessoal que tem a deficiência visual. Então eu conto com a doação de vocês. Durante a partida de RPG, as doações podem ser feitas para poder ajudar os personagens, que caso você não possa comparecer, você pode fazer e mandar uma mensagem. Eu leio a mensagem aqui que você escrever no Pix, tá? Ou através do e-mail unicolas@rpgnext.com.br. Perfeito? Mas olha só, mais mensagens aqui. O Lucas Espindula deu boa noite para vocês. Espíndola. E a Laura voltou a escrever. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pessoal... esqueci disso, né? Ramos, meu apelido. Perfeito. Olha só, eu tenho uma lista de perguntas que eu gostaria de fazer, mas, de novo, se alguém no chat quiser fazer alguma pergunta também, sinta-se à vontade, tá bom? Mas, assim, eu acho que, pelo menos, eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que enxerga, porque eu sou uma pessoa que enxerga, e eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu gosto de entender as coisas para eu poder compreender e saber lidar com aquilo melhor. Então, eu gostaria... Isso se não for um incômodo para vocês também de comentar sobre isso, porque você pode falar assim, Rafael, eu não gostaria de responder essa pergunta, por algum motivo, não tem problema, tá? Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, e aí eu vou começar cobrindo, vou seguir a sequência de apresentação, é para saber a deficiência visual que cada um tem. Então, ô Brendo, que tipo de deficiência visual que você tem? Desde quando você tem essa deficiência? Porque pro pessoal é importante conhecer que não existe só uma deficiência, é cego ou enxerga, não é uma coisa assim tão simples, né? Então, conta pra gente primeiramente sobre a sua deficiência pra gente poder entender. É o seguinte, eu tenho deficiência visual, mas tem muitas causas que podem chegar a uma deficiência visual. A Bia e o Hector vão dar um pouco, né, mais de parecer a esse ponto, quando for a vez deles, já que os dois têm um pouquinho, né, que seja um mínimo de visão. Eu nasci com glaucoma, então eu particularmente não enxergava desde que eu nasci, só que eu tinha a visibilidade do vulto, então eu conseguia perceber a sombra das coisas, eu sempre tive essa percepção. Mas aí quando eu quando eu fiz os meus 3 anos de idade, mais ou menos, teve um outro acidente que me propositou descolamento de retina. O que isso quer dizer? O glaucoma, eu acho que os meus outros companheiros vão conseguir explicar um pouco mais para vocês, até porque eu sei que alguns outros deles também têm o glaucoma, mas o descolamento da retina, ele descola a íris da retina, assim, dos seus olhos, então, consequentemente, ele bloqueia a passagem de luz, e mesmo que você enxergasse, né, o vulto, como era o meu caso, quando você adquire essas duas em conjunto, você não tem a percepção de nada. Então, minha vista agora é zerada.
Eu tenho percepção espacial, talvez porque quando eu era pequeno eu tinha um pouco desse vulto, e talvez parte disso porque a gente acaba melhorando nossos outros sentidos quando a gente perde um deles. Então, não é aquela melhora tipo, nossa, você ficou cego, você ouve melhor. Não, você aprende a focalizar a sua mente melhor nos outros sentidos. A sua mente, ela aprende a trabalhar melhor com os outros na falta de um. Então eu tenho uma percepção espacial melhor, por conta disso, consigo ouvir, enfim, o meu tato acaba sendo mais preciso, e até mesmo minha audição, em referência a essa falta da visão. Você tem uma percepção espacial, então você sabe quando você tá na Terra ou quando você tá no espaço, entendi. Bem lembrado, Hector. O que é uma percepção espacial, para quem não conhece? A percepção espacial é o fato de você saber o que tem à sua volta. Para quem joga D&D, tem um tipo de percepção, que é a visão às cegas, como eles chamam, né? Não é exatamente que você esteja vendo, inclusive fica essa dica aí para quem joga com personagens que querem fazer um personagem cego. Não é que você enxergue as cegas, você tá ali percebendo. Você sente as coisas que tem à sua volta. Então, por exemplo, se tem alguém fazendo sombra na minha frente com uma mão, alguma coisa do tipo, eu vou sentir o calor daquela coisa, e aquilo vai me denunciar que existe algo na minha frente. A mesma coisa com uma parede, a mesma coisa com qualquer coisa que esteja na altura relativa da parte do meu corpo que consegue perceber aquilo. E eu acredito que quando o D&D tenta passar essa ideia, né, de visão a cega de 3 metros, 9 metros, é isso que ele quer passar. A criatura tem esse sentido de calor, esse sentido de perceber as coisas à volta. Dá-lhe Superman. Justo. Não, perfeito. Depois a gente explora mais, e se o pessoal fizer mais alguma pergunta aqui, a gente acaba adicionando, tá bom? Beleza, perfeito. Obrigado, Brendo. Bia, fale sobre você agora, se você tiver também à vontade para falar sobre isso. Bom, eu tenho glaucoma congênito, então eu tenho glaucoma desde nascença, e glaucoma nada mais é do que a pressão alta nos olhos, né? Só que desde pequena eu fiz alguns procedimentos e me proporcionaram que eu tivesse percepção de escuridão e claridade do olho direito e um pouco de visão do olho esquerdo, suficiente para reconhecer textos, imagens, cores, e é basicamente isso. Não, perfeito. Mas é considerado uma cegueira, certo, Bia? Assim, entra no nível de cegueira, não baixa visão, certo? Antigamente era chamado de visão subnormal, mas sim. Tá, beleza. Você chegou a comentar, desde quando você tem isso? Desde nascença, desde que eu nasci. Já vim de fábrica, assim, com um farol baixo. Farol baixo. Desligando. Farol baixo. Como é que é a história aí? Agora eu vou ir. Farol baixo. Gente, ia fazer piada, mas uma 18 não tá agora, ativado. Vambora. Se não deveria ir, né? Vamos lá. Talvez tenha que explicar. São piadas feitas de quem enxerga pra gente que não enxerga. É difícil de explicar, né? Porque farol baixo é porque o farol ilumina menos, ou ilumina, né? Enfim, e aí... Sim, exatamente. Não, a gente tem essa noção, Rafa. A gente tem essa noção. Então tá bom. Meu medo é que, enfim, né? Mas próximo aí. Faça o próximo. Vamos chegar então com o William. Fala lá, William, como é que é o seu caso? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, aham. No meu caso, eu perdi a visão, não enxergo nada, perdi a visão aos 16 anos devido a um tumor que deu no nervo ocular. Então, até os 16 anos eu enxergava muito bem, não sabia que eu tinha um tumor. E eu perdi de uma hora para outra. Dentro da sala de aula, fui para o hospital, foi quando eu descobri que eu estava com tumor. Eu tenho uma doença chamada neurofibromatose, que são tumores que nascem em nervos. Basicamente é isso. Então, até meus 16 anos, eu enxerguei normal. Hoje em dia eu não enxergo nada, nem vulto. Mas e luz? Nada. É tudo escuro. É breu. Blackout total. Breu total. E uma pergunta aqui, William. Você tem lembrança da sua visão? Sim, eu lembro de tudo. Se escrever qualquer coisa, eu consigo visualizar na minha mente. E, é automático. Não. Assim, alguma coisa que você ainda tem a lembrança da visão, assim, o que é que você lembra que te marca até hoje, assim, que você não esquece? Alguma coisa? Que eu sempre fui ligado muito à natureza, então, tipo, pôr do sol aqui no ponto turístico de Porto Alegre, no Rio Guaíba, praia, então são coisas que sempre me marcou bastante. Mas qualquer coisa que tu falar, eu consigo automaticamente visualizar na minha mente. É a mesma coisa que tu fechar os olhos
alguém falar de alguém pra ti como a pessoa é, tu visualizar aquela pessoa na tua mente. Tá. Legal. Que massa. Já tem uma pergunta aqui, mas depois eu leio. É uma pergunta lá do Gabriel Padrinho, mas depois eu leio, Gabriel. Jones, desmuta e agora fale sobre a sua deficiência, então. Bem, eu brinco que na minha família eu fui contemplado na Mega Sena da visão, porque o meu problema é catarata congênita, com descolamento de retina e mais um outro tem ali que eu não tô lembrando, que o médico falou que são 3 coisas ao mesmo tempo. Então, pra você ver como é que o cego é bom, né? Nossa. E eu adquiri a deficiência visual da seguinte forma. A minha mãe, né, quando estava me esperando, né, eu sou o mais velho da minha equipe lá do Rio, né, da minha família, eu sou o mais velho. E o meu primo, ele tinha 2 aninhos e ele pegou rubéola. E como a minha mãe é uma pessoa simples, ela não sabia que rubéola era contagioso, cuidou dele. Aí, o que acontece? A rubéola passou para mim. O médico falou para o meu pai, na época, quando descobriu que a minha mãe estava com rubéola também e passou para o bebê, ele queria que meu pai assinasse um termo que a minha mãe fizesse um aborto. Né? Ele queria que minha mãe me tirasse fora, né? Só que o meu pai, como ele é iluminado por Deus, meu pai falou, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Não, porque já que acontecer isso, Deus me deu uma pessoa para me cuidar, então eu vou cuidar dele. Mas ele vai nascer um vegetal, não vai falar, não vai ouvir, não vai andar, não vai fazer nada disso. Aí meu pai, não importa, é meu filho, eu quero ele do meu lado. E não assinou. Quando eu nasci, né, eu nasci com problema de visão, né, fiz uma cirurgia com 4 anos e voltei a enxergar até os 14. E depois eu perdi a visão completamente. Para você ver, Rafa, como é que é a história, o médico nessa época, né, não estou dizendo que são todos, mas alguns tinham uma mentalidade pequena, né? Porque a pessoa pegou uma doença na gravidez, ela tem que tirar a criança. E eu lembro de uma passagenzinha rápida, né, para terminar, que meu pai falou para mim, eu tinha 4 anos de idade, vai lá falar com o médico. Aí eu cheguei, meu pai mandou falar assim, ei tio, aqui o vegetal, eu tô aqui. Quer dizer, eu ainda falei com o médico, isso foi meu pai contando, e eu não lembro, como a gente tinha uns 4, 5 aninhos, né? Eu não lembro muito dessa passagem, mas meu pai me conta isso, entendeu? Que eu cheguei em cima do médico e falei, eu sou o vegetal que você queria tirar da barriga da mamãe. Caraca! Você entendeu? Mas você falou da Mega Sena aí dos 3 defeitos, né, na vista, mas a Mega Sena, na verdade, você tá aí vivo e funcionando, né? E não um vegetal. Essa que é a verdadeira Mega Sena. Então, perante aos homens, né, entre aspas, os médicos, não digo todos, mas alguns, né, que naquela época, né, eu nasci foi em 75, eu tenho hoje 48 anos. Para você ver como é que estava a mentalidade naquela época para as pessoas com deficiência. Se, por exemplo, se outros jacis não tivesse assinado nenhum tipo de aborto, né, ou qualquer autorização, poderia ter outros deficientes vivos por aí, entendeu? Sim. Independente que seja visual ou físico ou auditivo, entendeu? Boa. Que história é essa, hein? Dá pra fazer um background de RPG esse aí já, de personagem. Ué, estamos aí, hein? Muito bom. E pra fechar com o Hector, então. Oi? Eu tenho... eu fico... Não liga não, gente. Eu tenho mania de ficar me mexendo, por isso que toda hora eu tô com as mãos, assim, eu não consigo ficar parado. Aí é um TDAH, o que é? É outra coisa aí. Acho que isso é hiperatividade mesmo, acho que eles chamam isso de hiperatividade. Pode ser. Eu sempre tô fazendo alguma coisa do corpo, mas eu não creio que seja TDAH, não, porque eu já pesquisei como funciona o TDAH, eu não tenho nenhum dos eu falei sintomas, assim só pra ilustrar, sim, mas sim. Não, eu também não entendo, não conheço. Mas eu já pesquisei porque eu sou meio distraidão às vezes, aí eu falei, eu tenho, mas não tenho não. Até onde eu sei, não, acho que eu só sou distraído. Enfim, eu tenho miopia, glaucoma e astigmatismo. Eu herdei do meu avô, porque os ricos herdam dinheiro e os pobres herdam as doenças, né? Nossa! Pobre funciona assim, né? É a herança que nós traz. Caraca, comparação. Herança genética, né? Herança genética.
É que, tipo, quando esse tipo de problema de visão que eu tenho, ele é hereditário. Até a Bia, dando o exemplo da Bia, por exemplo, eu tenho glaucoma. Então, tipo assim, se eu me casar com alguém mais pra frente, assim, provavelmente nossos filhos não vão ter glaucoma, mas os nossos netos pode ser que venham a ter. Como foi o meu caso, meu avô se casou, teve 4 filhos, nenhum teve glaucoma, e esses 4 filhos tiveram 11 netos, e só eu que tive os problemas de visão do meu avô. Mas dando um exemplo aqui, por exemplo, só um exemplo, que a Bia é namorada do Brendo, né? Mas, tipo assim, se supostamente uma pessoa como eu se casasse com uma pessoa como a Bia, que os dois têm glaucoma, e os filhos teriam glaucoma também, porque nós dois temos. Então, pessoas com glaucoma não é indicado que elas se relacionem, porque a chance dos filhos ter glaucoma é tipo de 90 e poucos % lá. Mas é isso aí, meus problemas de visão são todos hereditários, eu sou baixa visão, eu enxergo uns 35% aí mais ou menos, e tamo aí, a gente vê, mas a gente vê mais ou menos. E outra coisa, você falou de filho, também existe a opção de adoção de crianças, né, então... Sim. É só não passar o gene pra frente e pegar, né, eu também não quero ter filho, não quero passar meus genes também. Não é muito bom, assim, tem uns problemas também, não acho tão bom assim. O meu vizinho aqui tá cheio de cachorrinho pra criar, pra doar. Se você quiser, a gente doa 2. Uau. E que o pessoal tá assim, né? Hoje em dia, assim, tem gente que vê os animais como filhos e... Verdade. Enfim, não é problema, né? Eu acho muito legal isso, inclusive. A gente vê os animais como filhos do que vê os filhos como animais, né? Também tem isso. Mas também tem pais que vêm assim, né? Então, se você vê o seu filho como animal, não faça isso. Caraca. Nem conversando sério a gente consegue ficar sério. Caraca, os caras são foda, gente. Tem que aguentar essa turma aqui. O pior é que eu falei sério. Não, mas tem um ponto. Olha só que legal. Aqui veio um comentário da Márcia Menezes, também deficiente visual. Ela escreveu assim: Sara Beatriz é cega do Paraguai, kkkk, como nós chamamos carinhosamente quem ainda tem um pouco. Caraca. Concordo, Márcia, concordo. Exatamente. A gente brinca que quem enxerga um pouco é o cego do Paraguai, né? Tem outras pessoas Eu não quis fazer xenofobia, né? Mas é por aí. Mas aí tem umas brincadeiras também, Rafa, que dizem que o baixa visão, quando tá com cego total, ele tem que servir o cego total, mas não é bem assim. Eu acho que se você tem baixa visão, você ajuda o seu companheiro do lado. Pelo menos eu vejo assim. E tem aquela outra coisa também. Essa história de ser cego do Paraguai, Rafa, é muito, pelo menos comigo, é interessante porque até 3 anos, mais ou menos, quando eu não falava tão bem, né, só apontava assim, os médicos achavam que era coisa da cabeça da minha mãe, que eu não enxergava. Nossa. Quando eu comecei a poder descrever cores, descrever o que eu tava vendo, que ela me levou de novo no médico, porque ele acreditou que eu tava realmente enxergando, porque ele mostrava as coisas pra mim. Eu lembro até hoje da caneta que ele me mostrou, e eu descrevi pra ele como era a caneta. Caramba. A sua caneta. Mas assim, descreveu só com o olho ou colocou a mão? Pegou o objeto, né? Não, ele pôs na minha frente, assim, o que você tá vendo? Eu não toquei a caneta. Eu tô vendo uma caneta preta. E era caneta vermelha? Não, era preta mesmo. Então acertou 100%, tá. Sim. Olha só. Mas foi um único teste ou foi uma bateria de testes? Porque às vezes você pode ter acertado sem querer. Testes. Não, eu sem querer também. Não, foram vários testes. Eu fiz até por todos os estados, fiz teste sedado e tudo. Legal, interessante. Mais coisas aí pra acontecer. Então, esse cego do Paraguai também, eu ia até perguntar, mas o Jones não deixou, ele deixou claro, né? Mas é que o Hector ia falar, o Hector então é o garçom, mas não, você falou que não é servir, é ajudar, senão, né? É ajudar. O Hector seria o garçom de vocês. Né? Isso, o Hector, no caso do Hector, é o garçom. É o garçom. O máximo que a Bia poderia ser a garçonete. Não, é o auxiliar do garçom. Nós somos as pessoas que usamos a ação ajuda na hora do combate. Eu costumo brincar dizendo que quando acaba a energia, o pessoal fica cego, eles ficam todos perdidos, né? Eu costumo dizer que em terra de escuridão, cego é rei, porque enxerga.
Então, no meu caso, eu falo bem-vindo ao meu mundo. de outro jeito. Com certeza. Mas é porque as pessoas, quando você perde um sentido, né? Você perde a visão ali, você perde... Sei lá, você fica surdo momentaneamente, você fica desorientado, você fica meio perdido. E se você já tá acostumado, é aí que você, né, tem esse âmbito de você conseguir se localizar melhor, fazer as coisas melhor nesse sentido. Aí eu brinco com isso, né? Mas já teve uma experiência uma vez, numa escola que eu fiz parte, que a especialidade deles, inclusive, é pessoas com deficiência visual. O qual entraram vários alunos que tinham baixa visão e alguns que enxergavam tudo, pelo que eu me recordo. E começou a ter uma certa divisão, o que é natural, a vida ela é cheia de divisões. E aí, eu lembro que alguns alunos com baixa visão começavam a se achar melhores do que os que não enxergavam nada, porque, sabe, conseguiam se localizar melhor, conseguiam fazer as coisas melhor. Aí, o que eles fizeram, os professores? Fizeram um teste, vendaram eles completamente e falaram, agora os cegos vão guiar vocês. Beleza. Eles todos perdidos assim, sabe? Aí eu lembro até hoje, coitado do menino, né? Ele era colega meu, só que ele praticava um pouquinho de bullying com os outros cegos. Aí ele foi, começou a andar assim comigo, ele colocou a mão assim no meu ombro, vai lá, me guia, Brendo, por favor. Aí eu fui auxiliando ele assim, aí tem uma hora que eu fiz ele trombar no negócio assim. Pá, ele, caraca, mano, eu pedi pra você me ajudar a não trombar. Eu falei, pois é. Eu pedi pra você não zoar os molequinhos, não enxerga, mas não ajudou, né? Tá certo. É assim que é, pra poder mostrar como é que funciona, né? Exatamente. Mas brincadeiras à parte, isso ajudou muito, sabe? Depois disso, teve uma melhora tão grande, assim, nessa interação. Que legal. Nossa, gente, tá vindo pergunta aqui, mais doação. Eu vou só passar pra doação antes de ir pra próxima pergunta. Kila fez uma doação aqui no Superchat de R$10 e escreveu assim, opa, fazia um tempo que eu não pousava aqui, vivo RPG Next. Obrigado, Kila. Valeu. E o Pedro Alves acabou de aparecer aqui fazendo uma doação de R$100 pra gente. Escreveu assim, fala galera da RPG, infelizmente perdi a sessão de jogo de vocês, mas tô contente em ouvir o papo agora. Pedro, a gente vai ter a partida 3, que é o final da aventura, assim espero que ela acabe na partida 3, era pra ser um one shot de uma partida, já jogamos 2, ainda não acabou, e estamos indo pra terceira partida. Não, a terceira parte, o nosso amigo Tabate fica sem a mão. Não. Não, a gente vai ficar sem a mão. A gente vai chegar na parte do RPG, aguenta as pontas, a gente vai chegar logo lá. Vou voltar aqui para uma pergunta. O Gabriel escreveu assim, uma outra pergunta é se algum de vocês tem alguma história leve sobre a percepção do mundo. Digo, se algo que vocês imaginavam ser de um jeito e depois descobriram ser diferente. Mas assim, tenta pensar em alguma coisa que não vire um podcast à parte da história ser tão longa assim, né? Comigo já aconteceu da seguinte forma. Um exemplo, eu digo palavras normais, as escritas. Um exemplo, Rafa. Eu lembro o alfabeto, né? De A, J, H, I, J, K, L. Só que se eu for hoje em dia escrever em tinta, a minha assinatura ela não fica igual como eu enxergava. Você entendeu? Então, mas a minha também não fica, imagina. Não, mas você vê. Se você pegar a minha assinatura, por exemplo, quando eu enxergava com 11, 12 anos, eu ia digitar, que eu escrevia, não digitava, né? Eu assinava, era de uma forma. Hoje em dia, o pessoal fala, Jones, que letra feia. Eu falei, gente, tenta ficar no meu lugar, tenta assinar de olho fechado, para ver se vocês conseguem fazer a assinatura que tá na identidade ou tá em qualquer outro documento quando eu enxergava. Por exemplo, cores, né? Algumas cores primárias eu lembro. Agora, por exemplo, o rosa bebê, vermelho, verde fluorescente, nada disso eu não lembro, eu não conheço, eu não tenho uma noção de como é. Dizem que as mulheres elas têm uma visão espectral a mais das cores, porque a mulher às vezes fala muitas cores que a gente não consegue ver, eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Mas dizem. São cores que, por exemplo, são esse tipo de coisas que, às vezes, pra mim, eu sinto falta. Eu queria ter a mesma... Eu tenho a noção como é a minha escrita, mas eu não consigo reproduzir na íntegra como era antigamente, entendeu? Entendi. As cores é a mesma coisa.
Mas isso é interessante, eu queria chegar a um dado psicológico, né? Esse é um dado que já é confirmado, eu já conversei com muita pessoa que perdeu a visão com o tempo, e com o tempo, infelizmente, as pessoas vão perdendo essa noção de lembrar, né, como as coisas eram quando tinha visão. Então você vai começando realmente a mudar. Eu lembro de pessoas que ficam com medo de não lembrar como é o rosto das pessoas que ela via. Porque, querendo ou não, quando o nosso cérebro ele vai mudando, novas informações precisam chegar e outras informações precisam ou ser apagadas ou elas precisam ficar, né, lá no fundo para que essas novas possam funcionar completamente. Eu não sou neurocirurgião, então não posso dizer muito, mas eu já vi muita gente falando que perdia essa lembrança das coisas. E isso é uma coisa ruim. Então, você acostuma, paizão. Já são 13 anos e eu ainda lembro muito bem das coisas, com detalhes. Com seus mínimos detalhes. Sei, você consegue. Eu já não lembro. Tem coisas que, infelizmente, eu perdi realmente, como o Brando falou. Sim. Tem coisas que ficam lá no fundo. Por exemplo, o rosto da minha mãe, dos meus irmãos, eu lembro um pouco. Já dos meus sobrinhos que nasceram, eu não lembro. Por exemplo, o rosto da minha netinha aqui, eu nunca vi. Já me falaram como Sim. ela é. Mas eu não cheguei a ver. Então, tem hora que eu sinto falta disso. Entendeu? Desse contato, desse convívio, entendeu? Dessa partezinha. E outra coisa, o que acontece, por exemplo, a pessoa que já nasce cega, Rafa, por exemplo, quando eu sonho enxergando normalmente. Eu vejo tudo no sonho. No sonho, sim. Que legal. Mas as pessoas que não enxergam, que já nasceram completamente cega, literalmente cega, quando vai sonhar, no lugar do rosto vê um buraco. Porque ela não teve aquela noção. O cérebro não preenche a informação. Não preenche. Então, isso é um pouco mais complicado. Sim, isso é um pouco mais complicado. Entendeu? Porque... Então, tem casos que acontece isso. Entendeu? No meu caso, eu enxergo no sonho. Só que eu tenho alguns amigos que são cegos total, que nasceram cegos. Né? Por exemplo, meu professor de Sorobã, o professor Fernando Rodrigues, ele nasceu cego. Então, ele não tem essa noção. Sim. Melhor descrevendo, Rafa, o sonho de uma pessoa que já nasceu cego, ele não tem imagem, tá? Porque o cérebro, ele reproduz o que ele conhece, né? Claro. O cérebro de uma pessoa que não enxerga, nunca enxergou, nunca viu imagem. Então, os sonhos também não têm imagem. Com certeza. Sonho, tipo, a pessoa sonha com ela sentindo, ela ouvindo, ela sentindo cheiros, essas coisas, com os sentidos dela que funcionam. O sonho dela tem as coisas que ela conhece na realidade. Exato. Embora, no meu caso em específico, é que eu também resumi para não fazer um podcast, mas, por exemplo, eu, quando era pequeno, já tive um tempo que eu tive um pouco mais de visão do que só o vulto. Foi muito pouco tempo, foi onde eu adquiri o descolamento de retina. Então, por mais que eu não lembre das coisas que eu vi, afinal eu tinha menos de 5 anos, e essa é a idade que o cérebro de uma criança começa a se desenvolver, né, de fato. Onde ele começa a lembrar mais das coisas. Sim. O que acontece? Eu não lembro de nada que eu vi naquela época. Mas, de vez em quando, nos meus sonhos, eu tenho uma noção, sei lá, de luminosidade. Eu tenho uma noção, assim, de rostos. Às vezes aparecem pessoas que eu não conheço, mas com um rosto que eu acredito que em algum momento eu já tenha visto. Porque o meu cérebro registrou essa informação. Então, esse é um detalhe interessante. Legal. Bia, gostaria de acrescentar alguma coisa ou tá tranquila? Bom, sobre a pergunta, tem uma coisa que me marcou bastante, porque de como descreviam para mim e como eu percebi que realmente eu sou formada em turismo e no fim de 2017, se não me falha a memória, eu participei de um Omnigo oculto dentro da universidade. E eu ganhei uma réplica em miniatura da Catedral de Notre Dame. E eu sempre imaginei ela diferente, a disposição das torres, do sino, pelas descrições que eu tinha dela. E aquele objeto me trouxe como ela realmente é, assim, que seja só uma representação. Isso foi bem marcante pra mim. Eu tenho ela até hoje, ali decorando meu quarto. Que presentão, hein? Achei legal. Que legal. Ah, bacana. Rafa, deixa eu acrescentar uma coisinha aqui, por favor. Que a gente foi falando sobre a questão que o Jones colocou e eu nem comentei muito sobre essa minha visão. Alguns anos atrás, eu fui na casa de um amigo e eu tive uma conversa bem grande, assim, sobre questão de cores
com a mãe dele. E o que acontece? Eu particularmente, a todo momento, assim, eu tenho essa visão, eu imagino uma coisa de um jeito, mas quando eu vou ter uma visão, assim, né, tocar em alguma coisa que na réplica original, ou numa réplicazinha menor, geralmente eu percebo que as coisas são diferentes. E até aí tudo bem. Mas a minha experiência principal foi com o fogo, porque ela sempre comentava comigo sobre as cores do fogo. E eu nunca imaginei como é que o espectro de uma chama, né, pode ser alaranjado, vermelho, azulado. Pra mim o fogo ele nem tinha uma forma normalmente, né? Pra mim o fogo ele tinha essa coisa é uma coisa que fere, é uma coisa que queima, é uma coisa que aquece e ponto. Mas eu tive a chance, né, de tentar descobrir o movimento das cores através de sentir o calor das chamas. E pra mim isso foi muito interessante, porque agora toda vez que eu associo uma cor azul, eu sempre imagino aquela chama mais quente, assim, uma chama mais calorosa. Quando eu imagino uma chama mais alaranjada, eu já imagino uma chama mais fria, e assim vai. Ah, que legal. Porque o fogo é uma coisa que você não consegue colocar a mão para poder ver a forma, porque não tem forma, você só enxerga. Se você for colocar a mão, você queima. Então não dá pra tentar ver com a mão, né? Você teria que desenhar ou fazer uma miniatura, ou um objeto igual da Bia, né? Um objeto Sim. em 3D para você falar, o fogo ele tem mais ou menos essa forma quando a pessoa olha para ele, né? É o mais próximo que daria para fazer, para você não se machucar. Mas ainda assim tem essa coisa, né? Por exemplo, sempre falam muito a cor azul, a cor vermelha são cores quentes. E eu sempre fiquei aquilo pra mim, tipo, ok, por que elas são cores quentes? O que faz elas serem quentes? E sentindo isso na chama, né? Isso deixou muito mais claro pra mim. É interessante. A chama azul é mais calorosa, a vermelha é mais intensa e a amarela tá pegando fogo, bicho! No fogo, bicho! Pessoal, legal, tem bastante comentários aqui, eu vou lendo alguns para a gente não deixar passar. Olha só, aqui a Laura ela fez um comentário que ela falou que às vezes esse tipo de piada, que acho que foi algumas piadas que a gente fez um tempo atrás, faz ela ficar sentida porque ela acaba se colocando no lugar de vocês, né? Mas assim, Laura, o pessoal aqui, eles fazem piada direto entre eles e com a própria deficiência visual deles. A minha percepção é de que vocês fazem piadas com isso porque ou você chora ou você ri, né? Acho que tem esse comportamento, é pra você se distrair, né? Não é uma coisa pejorativa, né? Na verdade, Rafa, se a gente fosse lamentar tanto por causa da deficiência visual, ninguém estaria hoje aqui conversando, né? Brincando, interagindo, jogando RPG, jogando outros jogos. Verdade. Entendeu? Não estaria incluído na sociedade. Entendeu? Então a gente brinca com as piadas, quando a gente mesmo aqui, no caso, porque é uma forma da gente se descontrair. Pô, a gente já tá lascado mesmo, a gente já não enxerga, então vamos brincar, pô. Mas a verdade entendeu? Então a gente tem que relaxar, tem que curtir, porque a vida já é muito séria. Tem muito problema rolando. Então, se a gente não se distrair, cara, não relaxar a mente, a gente pira. Por exemplo, Rafa, você que enxerga, você não vê muita informação ao mesmo tempo? Sim. Tem hora que você não fica doidinho? Sim. Então, imagina a gente, que a gente não vê, tá no meio e ainda tem que processar o que tá acontecendo em volta. Não, pior. E ainda tem que aceitar ouvir as pessoas do seu lado, né, falando, olha o ceguinho aí, ninguém vai ajudar o ceguinho não, pô. Aí, ajuda o ceguinho a atravessar a rua, poxa. Eu sou massoterapeuta, né? Então eu ando geralmente todo de branco. Uma vez eu tava voltando pra casa, né, no ônibus. Aí eu tava cansado, com dor de cabeça, estressado, porque eu tinha trabalhado o dia todo. Aí sentou uma senhorinha do meu lado. Aí eu falei, pô, eu vou dormir um pouquinho no ônibus. A senhorinha ficou me cutucando. Ei, Johnny, ei, moço. Eu, sim, senhora. Por que você tá de branco? Eu falei, moço, é porque eu trabalho. Mas você não tava passeando? Eu falei, não. Mas qual é a sua profissão? Aí eu isso já tinha passado mais de 10 minutos, aí eu tentando dormir. Aí eu ficando com raiva, que eu já tava com dor de cabeça, irritado, eu falei, moça, sabe o que eu sou? Eu sou cardiologista. Ela, como assim? Cardiologista e cirurgião. Olha como é que você faz pra fazer cirurgia. Eu falei, aí eu fiquei com raiva. Eu falei, sabe como é que eu faço? Eu tenho a minha equipe, né? A minha equipe chega, são mais ou menos eu e mais 8 pessoas. Elas preparam o paciente, abrem, eu enfio a cara lá dentro, meto o nariz, cheiro, o que tiver bom eu deixo, o que tiver podre eu arranco.
Você entendeu? Por que eu tava falando isso? Porque tem hora que o pessoal não deixa a gente que é deficiente visual quieto, descansar, entendeu? Às vezes a gente está sobrecarregado de muita informação que a gente processa ao mesmo tempo. Aí essa senhora também não me deixou em paz. Final das contas, a mulher desceu assustada do ônibus, o cobrador bateu nas minhas costas. Ei, segue, tu não é gente, hein? Fechou a piada o cobrador ainda, né? O motorista cobrador. Ah, mas é um comportamento de curiosidade, né? De querer saber, mas aí também passou do limite, né? Ela não soube, né? Não, se ela tivesse perguntado, esperado, ela ficava o tempo todo me cutucando. Ô, Jones, pelo menos ela te perguntou como é que você toma banho. Sim, isso é uma pergunta muito recorrente, gente. É uma pergunta muito recorrente. Mas você talvez... ouve muito isso. Se eu for contar toda a história que acontece comigo, Rafa, esse podcast aqui ia ficar 5 anos. A gente sempre tem história. Imagina. E esse negócio de piada, Rafael, eu pelo menos sinto aqui no pessoal, eu também posso dizer, e a maioria do pessoal que não enxerga que eu conheço, todo mundo é bem tranquilo com piada. Você consegue identificar a diferença entre uma piada que é pra brincar com você e uma piada que é pra te diminuir ou te ofender. Hoje em dia, eu sinto que as pessoas têm muito pouco ponderamento com piada e eu não curto muito isso. A vida já é muito séria, se as pessoas forem reclamar de tudo, fica legal, sabe? Tudo se resume eu acho que tudo se resume a bom senso. Sim, bom senso é importante também. São vocês fazendo piadas das deficiências de vocês. Se vocês não puderem fazer isso, quem que vai fazer, né? E mesmo assim, é verdade. Se a pessoa for íntima a mim, quiser fazer uma piada, eu dei essa intimidade pra pessoa, entendeu? Ah, entendi. Se eu tivesse sentido com essa pessoa, eu gosto. Por exemplo, lá no trabalho onde eu trabalhava lá no GPA, em 2016, tava até contando isso daqui em off pro pessoal, a gente tava comentando, era tipo, o pessoal tudo lá enxergava, e todo mundo zoava com todo mundo, e tinha intimidade. Quando saía derrubando as caixas, era lá de longe. Ô, cego do caralho, por que fui trabalhar com cego? É na brincadeira, porque a pessoa te conhece e tem intimidade com você, né? É na amizade, né? Exatamente. Se você se sentir mal, você toma uma atitude, pelo menos no meu caso. Gente, se vocês têm medo de saber se a pessoa vai achar mal ou não, pergunta. Posso brincar com você? Posso fazer piada? Se em algum momento eu fizer alguma piada que te machuca, você vai me dar um alerta? Meus colegas da faculdade sempre fizeram isso, sabe? Meus professores. Não é à toa que eu brinco muito. Gente, vocês tinham que ver, a propósito, Abid, beijo. O meu professor chegou lá na faculdade, tava de boa conversando com outra professora. Eu cheguei assim pra ele... Bonita camisa, Bid. Aí ele, obrigado, são seus olhos. A gente rachando. Eu rachando. Mas quem não conhecia a gente em volta, se entender, tipo, quem zoou quem? O cego zoou o professor, zoou o cego. Muito bom. E assim vai. Ah, legal. Pessoal, é isso aí. A vida vai andando assim, no respeito e na brincadeira a gente vai se encontrando, né? Eu queria continuar aqui pra gente não ficar parado na pauta, mas eu queria agradecer também, o Pedro. Pedro não precisava, mas o Pedro ele foi lá no PicPay e ele fez a doação lá de R$100 no PicPay. Obrigado, Pedro. Valeu, muito obrigado Pedro. mesmo. Pedro. Pedro, obrigado. Vocês que estão doando hoje, pro pessoal que doou nas partidas RPG e pro pessoal que vai doar na última sessão que a gente vai fechar a aventura, saibam, pessoal, que depois eu vou fazer um vídeo e vou fazer um podcast só do Guerreiros do Bem, que sempre quando a gente faz uma ação social do Guerreiros do Bem, eu faço um vídeo e um podcast. Então, isso eu só vou fazer depois, mais pra frente, quando eu tiver encerrado a ação social, tá bom? Então, por que eu faço isso? Pra poder mostrar pra todos vocês pra onde que o dinheiro foi, beleza? Vocês não vão ficar sem essa, tá? E aí eu queria agradecer também aqui, o Gabriel Cleal, que doou aqui pra vocês R$50. Muito obrigado. Não, 25 mais 50, fez 2 vezes. Brigadão, Gabriel. E acabou de chegar aqui acabou de chegar aqui uma mensagem do Bulbasauro 123. Deixa eu ver aqui. Ai, Bulbasauro! Opa, cadê o Pikachu? Cadê o Charmander? Ele doou aqui R$50 e escreveu assim, deixa eu ver se consigo puxar o texto pra cima, Parabéns pela iniciativa, show de bola essa trilogia one shot. Continuem o ótimo trabalho, grande abraço.
Obrigado, Bulbasaur. É o Alexandre Fortes que tá escrito aqui. Obrigado, Alexandre. Valeu, cara. Vai ser muito útil isso. Bulbasaur, obrigado. E, por favor, cuidado com seus chicotes. Não machuque ninguém. Grande abraço. Ó, pessoal, o Gabriel aqui ele escreveu assim que pra explicar minha pergunta, o podcaster Jefinho contou em um podcast que assistia o Chaves desde criança e só foi descobrir que os personagens não eram crianças adulto, porque, né, você assiste, são adultos interpretando crianças, né? É que não existe audiodescrição no passado, Exato, é uma coisa bem recente. Exato. É que o Chaves, se você for pela voz, você percebe que eles são adultos, né? Porque a dublagem, né? Teve uma vez que eu vi uma reportagem sobre esse negócio do Chaves rapidinho, que o que fazia o Chaves, o Bolanhos, né? Acho que é Bolanhos, né? O nome Bolanhos, acho. Sim. Bolanhos. Uma vez estava ele e a turma do Chaves andando no ônibus lá, né? No México. E uma pessoa chegou, um menininho chegou para ele e fez o seguinte: aqui para você comprar um sanduíche de presunto. Quer dizer, acreditou que ele era uma criança pobre. Entendeu? Caramba! Foi uma reportagem que eu vi, né, numa TV, eu não lembro aonde, não tô lembrado, mas foi que ele falou isso, entendeu? Ele comentou isso. Pra você ver, as pessoas têm essa coisa de imaginar, por exemplo, esse Jefinho ele não enxerga, né? Ele deve ser DP também. Então, pra gente que é deficiente visual, tem coisas que a gente pergunta às pessoas, entendeu? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E às vezes as pessoas falam, só que, por exemplo, já me descreveram uma coisa e eu perguntei, por exemplo, pra minha filha e não tinha nada a ver com aquilo que me falaram. Você entendeu? Onde cada um é diferente, cara. As pessoas têm uma forma de ver as coisas diferentes. Então a gente acaba às vezes ficando um pouco, entre aspas, perdido. Não que vocês não estejam errados, né? Não é isso. É porque, como o Brando falou, cada um tem uma forma de ver, né? Esse ver, na verdade, é o interpretar, né? Porque a visão é um sentido. E aí você recebe aquela informação, mas você pode interpretar de forma diferente, né? É que muitas coisas ganham um único significado, né? A visão, ela ganhou o lugar de muitas outras palavras em todo o vocabulário. Com certeza. Mas faz parte. Eu vou ver TV, eu vou assistir TV. Sim, corretamente. A visão acho que é o sentido mais usado pelo ser humano, inclusive, né? Dos 5 sentidos mais usados. Com certeza. É o que faz a gente sobreviver, sei lá, o homem ser caçador. Você caça de dia, dorme à noite. Você usa a visão, né? Audição e cheiro são importantes, mas a visão é a mais importante, sem sombra de dúvidas, né? Mais ou menos. Mas a ponto de curiosidade... Não, eu digo, Brendo, pra uma pessoa, um ser humano, quando era caçador lá, entendeu? Não, eu entendo, mas é que eu também vejo, assim, outros bichos, tipo o morcego, os golfinhos, eles sempre mas usam... eu digo para o ser humano, só para o ser humano. Sim. Sim, porque cada bicho, Brendo, ele precisa dos sentidos específicos que ele tem pra sobreviver. O morcego se adaptou aos sentidos que ele tinha, né? Exato. Sim, é tudo uma adaptação, né? O ser humano... assim como a águia se adaptou especialmente para a visão. É seleção natural, né? Porque o que não se adapta morre. É o que sobrevive com aquela modificação, mutação, continua se reproduzindo, né? Na realidade, as duas coisas que fez o ser humano chegar ao estágio que nós estamos hoje são os sentidos que a gente tinha, obviamente, a visão, a audição e tal, mas principalmente o ponto mais alto do ser humano foi o intelecto e trabalho em equipe. A gente sobrevive como comunidade. Sociedade, exato. Tem comunidades que fizeram a gente crescer. Eu vejo muito vídeo de ciência, gente, liga não. Inclusive, mas é bom. Não é à toa que a gente é a dupla, né? A dupla inteligente do grupo. O Pedro Alves, ele fez um comentário aqui, ele escreveu assim, ó: eu trabalho em uma empresa inclusiva, onde tenho muitos colegas sem visão, e uma prática que temos em reuniões é fazer a autodescrição física em reunião. Vocês conhecem essa prática? Sim. Ela é uma boa prática de você fazer uma descrição física sobre você? Mais ou menos. Quer ver? Vai, William, responde um pouco você. Sim, eu concordo, isso até ajuda pra gente saber como a pessoa é. Vocês sabem como eu sou? Rapaz, Rafa, eu sei que tu é branco e careca, não é? E branco.
Não, deixa eu falar. Sabe como é que eu imagino você, Célia? Eu imagino você baixo. Não é. Não, calma. Não mesmo. É a minha descrição. Eu imagino você baixo, né? Assim, moreno e de cabelos curtos e olhos pretos. É assim que eu imagino. Caraca, eu sou tipo negativo. Eu sou negativo disso aí que você descreveu. O oposto. No meu caso, Não, eu mas pra imaginava. mim você é assim, entendeu? Eu imagino você desse jeito. Quando ele veio aqui em casa, que ele chegou aqui em casa, eu até olhei pra cima. Oi? Porque o bicho é 6 andares, né? 1,92m, Rafa? 1,96m? Deixa eu só explicar, deixa eu fazer essa explicação aqui, porque eu fui visitar meus pais no final do ano, que moram no interior de São Paulo, e aí eu reparei, descobri, na verdade eu não tinha parado pra pensar, que Sumaré era do lado. E aí eu peguei o carro e fui visitar o Hector, fiz um ajuste no PC dele lá, já aproveitei, fiz uma limpa, conheci os pais dele, e aí o Hector me conheceu pessoalmente, né? Mas o Rafael não tá contando a verdade. É que, na verdade, ele chegou aqui na onde ele foi visitar os pais dele. Aí ele ouviu o trem. Aí ele falou, nossa, mas que barulho é esse? Reconheceu esse barulho, ficava ouvindo esse barulho toda hora. Ele falou, nossa, é aquele trem lá da casa do Hector, fica tocando toda hora nas lives lá. Aí ele foi ver, nossa, Sumaré é aqui. Entendi. Que inclusive essa linha acho que passa dentro de Limeira também. Então era só eu seguir o trilho do trem que chegava lá na casa do Hector. Eu tenho uns amigos que moram em Limeira. Passa ali mesmo. Olha só. Mas, o Rafa, Meus amigos que moram lá. descreve você aí pra gente. Tá, deixa eu só explicar. Quando eu falei negativo, é porque eu sou da época do filme, quando você tirava foto de filme, de rolo, né? E aí você revelava o filme e você tinha o negativo, que ele é como se fosse a imagem oposta da foto. Então você consegue reproduzir essa imagem quase que no Photoshop, assim, você aplica lá o inverter, ele fica um negativo. Só para explicar para quem não... como se fosse uma placa, como se fosse uma chapa de raio-x. Isso, como se fosse perfeito, uma chapa de raio-x. Onde é branco fica preto, onde é preto fica branco, mais ou menos isso, sabe? Mas, chapa de... eu sou alto, eu tenho 1,92 m de altura, eu não sou branco, eu sou bem branquelo, mas na pele branquela, eu tenho que ficar passando protetor solar, não posso tomar sol. O bicho era moreno, moço. Aí eu eu sou careca porque eu raspo a cabeça, tenho barba e é isso. Então, tô completamente o oposto que o Jones escreveu. Não, mas... Tudo, eu sabia de careca. Tudo. Não, mas peraí. Pra mim era sacanagem do povo brincando contigo. Porque pra mim eu falei, o Rafa não é careca. O Rafa tem voz de careca, Jones. Voz de careca. Não, tem voz de alto. Não tem, não. Sim. Cara, eu não imaginava assim, não, porque eu vi o pessoal falando, eu falei, o Rafa careca, eu falei, cara, como assim? Eu falei, não, é sacanagem. Eles devem estar fazendo algum meme com o Rafa, porque não tem lógica. Entendeu? Eu deduzi assim. Tem voz de careca, então? Como é que é? O Vin Diesel tem voz de careca, então, Breno? Tem. Pior que tem. Mas então vamos fazer esse exercício aqui, ó. Brendo, então se descreve. Aí eu vou chamar cada um de vocês então pra se descrever. Vai lá. É por isso que eu disse pra vocês que eu acho, o Rafa, que não é tão preciso. Às vezes você se vê de uma forma, mas não é a forma que as outras pessoas te veem. Sim. Eu, particularmente, eu sou intermediário, tenho 1,75 m de altura, eu tenho cabelos curtos, geralmente a parte de trás e dos lados é um pouco mais curto, quase careca, assim. E a parte de cima é um pouco mais altinha, mas ainda assim bem curto. Eu tenho olhos brancos, eram para ser azuis, né? Por causa do glaucoma, mas com o tempo esbranquiçaram. Eu sou moreno, ou seja, eu sou... Como eu posso dizer isso? Vamos lá. Moreno. Pronto. Não, mas é porque... Como descrever pra alguém o que é um moreno? Pardo, eu não sabia, pardo. A palavra pardo talvez descreva melhor. Então, boa. Eu sou pardo. Obrigado. E... acho que é isso. Não tem muito o que dizer. Eu tô com bigode e barba extremamente curtos. Por fazer. Exatamente. Obrigado. Nossa, tá vendo? Como eu não me enxerguei, minha cota de descrição física não é tão boa. Mas é isso aí, gente. Perfeito. Teve uma época que ele tava com o cabelo enrolado, assim, mó grandão, assim, ficava tudo em volta, assim. Tava meio um afro, assim. Isso não faz muito tempo, não, viu? Bia, sua vez, então. Você quer se descrever, então? Tá. Eu tenho cabelo afro, cabelo encaracolado, curto. Estão presos com um elástico. Eu sou morena clara, tenho um rosto oval, tenho os olhos esbranquiçados também por conta do glaucoma. Tenho nariz...
achatado, eu diria, um pouco. Tô usando um brinco dourado, no formato de parece uma gota, comprido, e tô usando uma blusa salmão, parece ser crochê, ela tem vários figurinhos, assim. Basicamente isso. Eu, inclusive, queria lembrar, incentivar as pessoas a escreverem as imagens que elas postam nas redes sociais. Dar um beijo para as pessoas que são audiodescritores, que é uma profissão maravilhosa que ajuda muita gente, né? Inclusive, com os audiodescritores, eu descobri que essa região aqui do nariz, que é mais alta, assim, a gente chama de nariz adunco, e que a parte de cima dos lábios é arco do cupido. Como é que é? A parte do nariz que fica entre os olhos, como é que chama, que eu não entendi? Sim, sabe quando você tem o nariz mais... essa região aqui mais alta? A região assim, entre os olhos, certo? Um pouquinho aqui, abaixo dos olhos. Sim, bem aqui nesse ossinho do nariz. Ok. É chamado adunco. Adulco? Adunco com N. Adunco? Nossa. Adunco. Isso, adunco. Tá. Loucura. E o que fica assim, entre o lábio e o nariz aqui, embaixo? Essa parte de cima dos lábios, onde algumas pessoas têm um formato que parece um coração, é chamado arco do cupido, por causa do formato. Arco do cupido? Sim. Deixa eu me permitir perguntar. Uau. O meu, ele é arco. O meu é um arco meio arco. Quando as pessoas têm, Não. é definido. Quando é mediano, é meio definido. Quando é reto, assim, é sem arco do cupido. Aí não é O arco, meu é é o sem reto. arco ou é médio? Reto. Reto do cupido. O resto. Isso não pegou bem. A mentalidade de Isso não pegou bem. quinta série veio na mente agora. Só coloca aquela tubinha. Pam, 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 pam. Então, o meu arco do cupido, ele é peludo, porque tem barba, então não dá pra ver nada. Seu arco do cupido usa peruca. Seu com cupido usa peruca. Arco do cupido piruquento. Ah, que legal, bom saber. Bom, assim, eu acho que é informação demais pra gente poder compartilhar, porque vocês teriam que enfiar a cara na câmera pra gente ficar analisando o arco do seu cupido. Mas a gente deixa isso pra imaginação de cada um aí Não, na é live. mais uma porque as pessoas escrevem, né? Como você estava falando sobre interpretar informações e tudo mais. Cada um interpreta de um jeito, mas é para as pessoas saberem que existe pessoas que trabalham com isso, né? Com descrever imagens. Para teatro, para sociais, e que eles merecem todo o nosso carinho e nosso respeito. Conheço alguns deles, Eliana, Márcia, todos muito queridos. A propósito, fazer um apelo aqui, Rafa. Fazer um apelo ao senhor Netflix, senhor Amazon, enfim, todas essas plataformas de vídeos, por favor, coloquem mais na descrição. Tem muita série que, sabe, a gente tem interesse. Imagino que todo o povo, assim, deficiente visual, e que, infelizmente, a gente não tem tanta imersão quanto o pessoal que consegue ver, por conta da falta da audiodescrição. E se por audiodescrição, pode parecer chato dizer isso, mas não abaixem demais também o áudio original que tá saindo ali de fundo, porque a gente pode perder muito detalhe importante pela descrição estar alta e o volume estar muito baixo. Tem um amplificador ali no meio, sabe? Fique um áudio de forma legal. Ela é essencial para que a gente compreenda a cena. Legal. Principalmente as que não tem falta. É que nessa parte, gente, já da audiodescrição do áudio, é responsabilidade do consultor em audiodescrição e não da plataforma. Sim. Então isso vai do consultor falar, não, eu acho que tá muito alto a audiodescrição e baixou muito o áudio do filme. Isso tem que partir do consultor, então isso não é um erro da plataforma. E sim não, mas aí fica a dica. Fica a recomendação. Mas, William, você não se descreveu, que eu comecei cobrando, fomos pra Bia, né? Agora é a sua vez, então. Bom, aqui o William falando, tenho cabelo preto, cortado em degradê, olhos castanho, sou bugre, meio puxado pra Índia, né? Tenho uma tatuagem no braço direito, escrito Thalia, nome da minha filha. Estou usando uma camisa regata, não sei a cor, que eu só peguei ele na série. Cara, tá cinza. Aqui pra mim é cinza, mas eu sou daltônico, então pra ele tá verde eu não tô enxergando, mas vai lá. Mas deve ser mesmo, porque eu tenho umas 4 regatas. Tô usando um headset na cor preta, tem uma luz vermelha acesa nela, e atrás de mim tá parecendo uma parede branca. Isso não é branca, é bege. Que pitaram recentemente, então não sei a cor.
Descreveu até a parede atrás. Vixe. Ah, o que esperar de alguém que já enxergou, né? Bate aí, Will. Legal. É que assim, o William é o único que tá com uma parede branca atrás, porque o resto tem mais coisa. Aí descrever o que tá atrás seria bem difícil, né? Então, deixa pro William falar parede branca. Sim, depende. Se for uma prateleira, normalmente o pessoal fala, tem uma prateleira com alguns livros, ou tá resume totalmente, certo. Entendeu? Boa. Vamos por Jones, então. Opa, beleza, eu vou me descrever, né? Eu brinco de passou de branco, preto né? Brincadeirinha, eu sou moreno, tenho 1,80 m, né? Tenho cabelos. Atualmente ele está pintado de branco, loiro, meio matinado, né? Meio velho, né? Que eu digo. Galego. Eu virei um galego, eu sou um negão galego. Obrigado, voz do além. Meus olhos se eu não me engano, é escuro, né? Castanho escuros ou preto. Castanho médio, a minha nora tá falando aqui, é castanho médio. Peso atualmente, bem, eu tava pesando 91 quilos e 500 gramas. Agora eu devo estar pesando mais ou menos uns 95, 98. Depois do Natal Ano Novo. Professor Gabriel, o senhor me perdoe, né? Mas sabe como é que é? Deu uma engordadinha. Quem faz atividade física ou pratica esporte, o peso faz parte da descrição. Sim, e aí eu ia falar, né? Eu sou atleta de alto rendimento, então eu abusei um pouquinho. Entendeu? E atualmente a camisa que eu tô usando, eu não sei se é vermelha, se é azul, se é preta, entendeu? Eu sei que é alguma coisa. É amarela. É amarela? Aí tá. Obrigado. Minha é vermelha, a do Jones é amarela. Quem tem uma laranja, uma azul aí pra gente completar as chamas? A salmão é da Bia. Salmão é um tipo de laranja vermelho, é a da Bia. Pronto! É azul também. Então. Falta azul. Tô aqui, azul. Vai lá, pronto, Hector. ó. Vamos chamar de cegos em chamas. Pronto, vai lá. Fechou. Vamos fechar a descrição com o Hector, então. Meu nome é Hector Meirelles. Alto, musculoso, forte e totalmente malhado na academia. Sim. Agora você inverte isso tudo. Eu tenho o cabelo castanho escuro, liso, arrepiado, mas se eu quiser eu abaixo ele. Ele é curto e atualmente estou sem barba, porque eu tirei tudo no sábado. Sou branco. Tenho 1,70 de altura, peso por volta de 78 quilos. E os meus olhos são castanho com uma linha azul em volta por causa do glaucoma e são um globão grandão, assim, parece uma jupiticaba. E eu tenho... eu tô com a camiseta azul, né? E eu tenho peitos grandes o bastante pra quase usar um sutiã, né? Mas aí... Não, guarda as piadas pra internet. Mas é que dá pra ver que eu sou magro com peito. Apesar que eu dei uma engordada, mas eu sou magro com peitinho bonitinho aqui. Mas se você faz academia, isso daqui fica mó forte, né? Mas eu não faço academia, então... Ué, tamo junto aqui, 2 peitudos na live. Só para encerrar essa parte da audiodescrição, a Mia fez comentário de vocês escreverem fotos. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem vídeos que explicam como botar descrição no Instagram. Isso para vocês não vai atrapalhar em nada. Mas para nós que utilizamos leitores de tela, quando chegamos nas imagens, automaticamente o leitor vai ler. O código do Instagram vai mandar o código para o leitor, que vai identificar o texto oculto na imagem. Ah, boa. Plataforma que muita gente nem gosta muito de usar, justamente por não ter tanta descrição de fotos. Melhorando isso aí. Deixa eu ver mais algumas mensagens que vieram aqui, ó. O André Luiz Oliveira mandou boa noite. O Walter Saltiel falou: olá, pessoal, boa noite. Muito interessante o assunto. Grande abraço para Beatriz e para o Brendo, meus companheiros de RPG. Ah, é o Walter Saltiel, companheiro de RPG de vocês. Walter, grande homem. Abraço, amigão. O Gabriel falou que figuras, estou feliz em conhecê-los, espero que minha doação ajude um pouquinho os amigos. Com certeza, Gabriel. A Laura comentou que ela entendeu lá o comentário sobre as piadas. Valeu, Laura. O André falou assim que, se não me engano, 80% dos estímulos diários do ser humano é por meio da visão. A gente tem que ver alguma pesquisa aí que indica isso, né? Tem uma pesquisa que fala que o sentido da visão é responsável por 80%. Tá, legal. A Anitta Alves Meirelles Silva, boa noite a todas. Sou mãe de um rapaz lindo e deficiente visual, Hector Meirelles. Beijo, dona Anitta. Por isso que eu falo, mãe sempre gosta de mentir como é que o filho é, tá vendo? Oi, Anitta, abração pra você, tudo de bom. Beijo, dona Anitta, saudade.
Eu queria rapidamente passando, acho que vale a pena a gente falar aqui, talvez, para poder contextualizar também, que eu quero entrar no assunto do RPG, né, que senão a gente nunca entra. Mas acho que mais uma pergunta seria legal aqui, antes de chegar na parte do RPG, aí vocês falam rapidinho, só para o pessoal saber. Se vocês estão estudando alguma coisa, fazendo alguma faculdade, se está trabalhando com alguma coisa, ou se... Porque assim, eu imagino que também deve ser muito difícil trabalhar sendo deficiente visual, né? Então, se quiser contar, compartilhar, podem falar também, tá? Quer começar com você, Brendo? Eu fiz uma faculdade de música em bacharelado, formado em baixo elétrico. Atualmente estou fazendo licenciatura para dar aulas. Eu quero especializar, né, estou procurando me especializar em dar aulas para pessoa com e sem deficiência. Porque infelizmente ainda existe muita diferença, né? Ainda tem muito esse mercado que precisa ser explorado. Eu particularmente admito que tem certas dificuldades e todo lugar você vai ter. Mas eu acho que a adaptação ela é a base de tudo. Foi a adaptação que fez eu conseguir chegar até aqui. Eu queria aproveitar até para deixar uma dica, porque eu sei de várias pessoas que às vezes insistem, né? Os professores, o pessoal, adaptar tudo para si. Só que assim, gente, a gente também tem que contar com os recursos que a gente tem em nossas mãos. Então, pessoa com deficiência, seja mais aberto, aceite mais possibilidades. E pessoa sem deficiência, se tiver alguém trabalhando com você com deficiência, procure perguntar qual é o melhor meio, procure se adequar à deficiência dele, que você vai ver uma positividade muito grande. Embora não seja a minha área, eu vejo que muitas empresas procurar entre os seus profissionais pessoas que não têm uma deficiência tão acentuada, como alguém que tem baixa visão, às vezes baixos graus, ou, enfim, cadeirante em média, mas não pega uma pessoa com uma deficiência mais pesada. Então, vamos informar, vamos procurar tomar certos cuidados, entendendo a base, a gente vai chegar lá no topo juntos. É isso. Legal, boa. O Brendo também é ator, ele falou, mas ele também é ator. Verdade. Ator, dançarino, enfim. Olha só, é um bardo. É um bardo da vida real. Perfeito. Vamos lá pra Bia. Eu atualmente não estou trabalhando, não estou empregada, mas formada em turismo. Muita gente pensa que quem é formado em turismo é o guia de turismo, mas não é. Os técnicos são os guias. Os graduados são os turismólogos. Turismólogo, é isso? Turismólogo. Uhum. Tá, perfeito. Vamos pro William. William. Bom, no momento só estou revendendo alguns produtos de beleza aí, Natura, Boticário, Rinodê. E para março pretendo fazer um curso de reiki, começando como aluno para me tornar um mestre de reiki. Então isso é mais para março. Rapidinho assim, o que é reiki? Reiki trabalha nos pontos energéticos do corpo, de usar a energia do universo. Tu aprende a canalizar a energia, passar por tuas mãos e colocar nos pontos, nos chakras das pessoas, ponto específico. Uma terapia espiritual, algo assim. Basicamente é isso, que eu não posso dar muitos detalhes, como eu não sei, vou estudar ainda sobre isso. O reiki é uma técnica, né, para poder fazer troca de energia. Por exemplo, você tem um tipo de energia, por exemplo, você está no seu cotidiano, certo, Rafa? E tudo, fazendo um montão de coisa. Quando você chega já com o corpo carregado, né, com as energias em volta. E o reiki, ele faz isso. Ele purifica a sua energia, entendeu? Ele purifica, pode-se dizer a alma também, entendeu? Tá. É exatamente isso. Tanto é que quem faz reiki, quem aplica o reiki, tem uma série de coisas para fazer. Por exemplo, não pode comer carne vermelha, quem vai aplicar e quem vai receber. Tem que estar num local tranquilo, né? Vai ter uns rituais, umas preparações para poder mestrar a energia na pessoa. Um bardo e um xamã. O que mais que a gente tem aqui, gente? É isso que eu tô vendo. O bardo, o xamã, né? A ranger. Um bruxo, porque joga carta também. A Bia é o patrulheiro. A Bia é o patrulheiro. Quer levar a turma. É o ranger. É isso, é o ranger, exatamente. Eu jogo carta também, vejo o futuro. Não. O Jones vai ser o quê, então? Vamos descobrir o que vai ser o Jones, então. Eu trabalho com massagem, né, há 14 anos, aqui, mais ou menos, vai fazer 15 anos. Trabalho com massagem, sou massoterapeuta. Além de trabalhar com massagem, como eu falei, eu sou atleta de alto rendimento, eu pratico a modalidade do Golbol, né? E nas horas vagas eu ataco de locutor de rádio. Eu tenho uma web rádio, já tenho um projeto para fazer esse ano 11 anos.
Caramba. Então, é assim que eu me viro. Por exemplo, para ganhar dinheiro é através da massagem, né? Que é o meu ganha-pão, entendeu? E também pelo Goalball, que no caso, atualmente eu recebo uma bolsa, né? Até esse ano, graças a Deus, eu tenho. Aí até o julho, né? Aí a partir de julho eu tenho que batalhar para reaver essa bolsa, que é anual, entendeu? Além de trabalhar com a massagem. É um guerreiro, né? É um guerreiro. Sim, porque o que acontece, Rafa? Para a gente poder ter essa ajuda do governo, que é a Bolsa Atleta, a gente tem que participar dos campeonatos e ficar bem na colocação. Explica o que é um goalball, porque não é um esporte tão convencional, né? Goalball é um esporte paralímpico, ele foi criado na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados perdiam a visão, e para eles não ficarem ociosos, nervosos, eles inventaram esse esporte, o goalball. A bola ela tem 1,250 kg, parece uma bola de basquete, certo? O gol tem 9 metros por 1,30 de altura e a gente joga numa quadra de futebol de salão. São 6 jogadores no total, 3 titulares e 3 reservas. A gente faz o papel de defesa e ataque. O pivô é o central, que é o que comanda a equipe. O ala direito e o ala esquerdo são os que arremessam, entendeu? E você tem que arremessar a bola com a mão, tem que bater na sua área, na área neutra e na área do adversário. Se bater, um exemplo, a bola na sua área e ir direto para a área do adversário, é uma penalidade. Aí você tem que defender o gol completamente de 9 metros por 1,30 de altura sozinho. Aí você pergunta para mim, Rafa, como é que um cego total vai defender um gol desse tamanho? Consegue. A bola, o detalhe da bola, ela tem um guiso. Um guiso, então ela faz um sininho, tem um sininho dentro, faz um sininho. E a partida levam-se 24 minutos. 12 minutos no primeiro tempo, 12 no segundo. E o local tem que estar completamente em silêncio. Quando começa o jogo, ninguém pode falar nada. Só ouvir o barulho da bola. Caramba! Entendeu? Então é uma coisa bem legal. Depois, galerinha, vocês procuram aí no YouTube a modalidade do goalball, porque o goalball é o único esporte criado para o deficiente visual. Ele não foi adaptado, porque a maioria dos esportes paralímpicos são adaptações dos esportes normais. Caraca, eu fico imaginando, você vai assistir um jogo desse, você não pode vibrar, você não pode gritar, vai Jones! Não pode, tem que ficar quieto. Mas pode vibrar depois que fizer o gol. Sim, claro, depois tem momentos. Sim, antes não. Entendeu? Antes não. E outra coisa, por exemplo, se eu tô jogando contra o seu time, Rafa, você tá 9-0 pra mim, rolou a partida em 3 minutos. Se eu fizer o 10º gol, acabou o jogo. Entendi. É considerado game. 10 gols de diferença, acabou. Esse esporte deixa o quadribol no chinelo. Entendeu? É bem dinâmico. Não tem mais como correr atrás e ganhar e virar o jogo, né? Fez muito ponto. Não tem. Muito legal. Ponto. Então é considerado game. Legal. Então o Jones acho que por essa atividade física tem que ser o guerreiro, né? Guerreiro. Ou bárbaro, né? Ou bárbaro. Ou bárbaro também. Ou bárbaro. Depende. Se ele vai pra cima e arrebenta todo mundo, ele é bárbaro. Se ele é mais estratégico, ele é o guerreiro. Ele é bárbaro. Não, a gente pode fazer as duas coisas. Hector. Ele é multiclasse. Multiclasse. A propósito, galera, se vocês quiserem que em algum momento a gente apareça aqui no RPG Next com as classes representativas da nossa vida cotidiana, né? O bardo, o druida, que é o caso do William e etc. Só dá um toque pra gente aí. Vai lá. Agora a gente vai tentar descobrir então a classe do Hector. Vai lá, Hector. Eu sou o Hector Meirelles, loiro, forte e mentiroso. Só tá mentiroso. Eu sou autor de livros, isso é verdade mesmo. Eu já escrevi 3 livros. Bom, 4 se contar o livro meme, né? Lancei 3. Eu também sou editor de vídeo. Atualmente... sou formado em inglês também, né? Sou fluente em inglês. Atualmente... Eu não fiz faculdade. E atualmente estou de emprego fixo. Estou desempregado, né? De emprego fixo, né? Então... A gente caça formas de ganhar uma renda extra aí, né? Mas atualmente emprego fixo, carteira assinada, não tenho nenhum emprego fixo atualmente. Então, acho que é isso. É mago. Mago Aladino, é isso que eu ia falar. Não, é mago. Ele edita vídeo, ele faz efeitos pirotécnicos visuais no vídeo, ele escreve. Mago é isso, cara. Mago é escrever as paradas e fazer as magias visual lá, entendeu?
Então é isso, pessoal. Olha só. Temos uma Ranger, nós temos um bardo, temos um guerreiro bárbaro, temos um mago e um druida. Querem a mesa? Tá bem distribuído, tá bem distribuído. Tá bom.